E no vídeo de hoje vamos para o ano de 1988, mais um perfume datado. Esse aqui é um perfume nada mais nada menos do gênio criador Roberto Morillas. Estou falando do de Givenchy de 1988. Pois é, há quase no chute, uns 27, 30 anos atrás, Alberto Morillas resolveu criar esse icônico perfume aqui, ó. Está falando de uma época onde uma fragrância ele marcou muito por pela sua suavidade, adocicada e amendoada, diferente dos perfumes explosivos dos anos 90. Nos anos 90 tinha muito perfume amadeirado, muito perfume forte, marcante. Ele nasceu com a alma amadeirada, oriental, projetado para encontros intimistas, com a fixação exemplar, mas uma projeção mais comportada. O nosso desafio aqui ele é simples, mas é ousado, é turbinar sua performance, sem perder a hora sofisticada que o consagrou. Isso aí, se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Paulo Vieira, você está aqui no Sopro de Fragrância para mais um vídeo. Vamos lá, gente. Como sempre, a gente vai partir de uma essência de contratipo. Lembrando, é uma essência de contratipo. Essência de contratipo não é um perfume original, ela é um inspirado no perfume original. A gente vai pegar essa essência de contratipo comprada by New York Perfumes e vamos dar uma sofisticada nela, vamos dar uma turbinada nessa essência de contratipo aí. Então, vamos lá. Eu vou citar ao decorrer do vídeo alguns nomes aonde é possível você encontrar ela. Eu não vou mais colocar a foto lá porque não pode mais, mas eu posso citar onde vocês podem ou não adquirirem esses ingredientes lá, certo? Qualquer coisa é só dar um Google, gente. Dá um Google que você encontra isso aí facinho. Então, e outra, lembrando o Twitter interessante aqui, ó, importante também. Toda a receita do meu canal, ela sempre vai estar na área post comunidade, ela sempre vai estar em gotas, em mililitros e em gramas, porque a receita no vídeo eu sempre vou fazer ela em gramas, mas se você quiser fazer ela em mililitros, é só seguir a receita. Se quiser fazer em gotas, é só você pegar a receita na descrição ali. E o último recado aqui, recado final. Todo sábado e todo domingo, a partir do dia 27 de setembro, que é o próximo sábado, não, esse aqui já tá incluído no próximo sábado. Todo sábado e todo domingo, sempre vai ter vídeo no canal. Sempre vai ter vídeo todo sábado e todo domingo. Só lembrando que sábado é os perfumes feminino e domingo ficou para os perfumes masculinos. Então vamos lá? Primeiro item que a gente vai colocar aqui é um óleo essencial. Mas para isso, a gente vai usar essa balança aqui, ó. Então vamos agora para cá, ó. Essa aqui é uma balança chamada balança Modus. É o modelo dela. Ela pesa até 50 gramas, que é o máximo dela, que você consegue colocar ali. Se eu colocar um item maior que 50 gramas, um exemplo aqui, ó. Esse aqui pesa mais de 50 gramas. Vai dar erro. Tá vendo? Então ela pesa até 50 gramas e consegue pesar os mililitros. Ó. Ela consegue pesar as gramas de 1 grama para baixo. 0,001 ela já consegue pesar. Isso é muito importante. Então, com a sua balança em mãos ali, você vai colocar num pote, um frasco vazio. Tá vendo que esse frasco meu aqui ele pesa 5,52? É super fácil dessa balança, que essa balança aqui ela custa uns 90 reais. É super fácil de usar. Olha lá, com o nosso frasco vazio ali, você vai apertar o tare aqui, vai zerar a sua balança. E a gente vai partir para o óleo essencial de anis estrelado. O óleo essencial de anis estrelado, para quem vai fazer em ml, são 2 ml. Para quem vai fazer em gramas, igual eu vou fazer, é 1,8 gramas. Um ponto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. É uma gota. 1.8 gramas do nosso anis estrelado. E vai ser responsável pelo acorde licoroso e aromático. A assinatura do Pi. A verdadeira assinatura do Pi. Para o nosso segundo item, a gente vai para o Petit Grain. Petit Grain. É um óleo essencial também de Petit Grain. Ele vai substituir um Neroli. Então, em ml é 1,5, em ml é 1,5, em gramas é 1,35. Todos os óleos essenciais você vai encontrar facilmente na Via Aroma, certo?
todos os óleos essenciais. Via Aroma, Victory Essências. Então os óleos essenciais você encontra ali. Só apertar o Tare novamente aqui, ó. Tarou ali. E agora a gente vai colocar 1,35. Opa. 1,35. Para que vai servir o Petit Goût? Como eu já falei, ele é o substituto do Neroli. Ele vai dar aquele frescor mais floral, verde, mantendo a ponte entre as notas de topo e coração. Então esse é o nosso Petit Goût. Agora a gente vai partir para o Edione. Qual que vai ser a função do Edione aqui, dessa molécula aqui? O Edione ele vai entrar como um substituto do Lírio do Vale. Certo? Então o Edione é 2 ml ou 1,8 gramas. Então você vai apertar o Tare novamente aqui, ó. E vamos para 1,8 gramas. Sete, 8, 9. 2,3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,8 gramas do nosso Edione. Então ele vai expandir o floral. Ele vai aumentar a difusão e dar aquele efeito de áurea limpa. Né? Para isso é o nosso Edione. Praticamente o Edione, ele está em 90% das fragrâncias tem um Edione. Então agora a gente vai para um outro óleo essencial aqui. É o óleo essencial Benjoin Resinoide. Benjoin Resinoide, cadê o danado? A gente vai usar 3 ml dele ou 2,7 gramas. Então você vai tarar novamente aqui, sempre vai tarar. Sempre vai colocar ali e vai zerar a balança. E vamos para 2,7 gramas. Ponto 9. 2, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. 2,7 gramas. Então ele vai fornecer aquele fundo doce, resinoso, quente, ele vai conectar com a baunilha. Por falar em baunilha, aqui a gente pode, ó, 2 itens. Ou você usa a tonka absoluta, ou você usa cumarina. Então é 1,5 ml ou 1,35 gramas. Se você for usar a tonka absoluta, lá na Via Aroma, ou na Victor Essence, ou no Lázaro, você encontra. Se você for usar a cumarina, você encontra ela na Eu Perfumístico ou no Perfumista. Eu Perfumístico ou no Perfumista. Aí você tem que fazer aquela diluição, né? Fazer a diluição, gente, vai ter um card desse lado aqui, ó. Desse lado vai ter um card. Nesse card, você vai entrar na área de químicos aromáticos. É uma série de químicos aromáticos. Então ali eu ensino a fazer umas diluições. Então, mas também não tem terror não. Sempre vai ser assim, ó. 1 grama do seu cristal, que seja, 1 grama do seu cristal,
para 9 gramas de álcool de cereal, você tem 10% da diluição. Ah, preciso de 1%. 1 grama do seu cristal para 90 gramas de álcool de cereal, você tem uma diluição a 1%, certo? Você aumentou seu álcool em relação ao seu cristal, então você vai ter 1% só da sua diluição. Sempre vai ser assim. E sempre que você precisar fazer uma diluição, você vai ter que aguardar 24 horas, né? Para as moléculas se reagruparem novamente e acontecer a reação química. Então, vamos lá, é 1,5 ou 30 gotas. É 1,5. Seria 30 gotas também, mas é 1,5 ml ou 1,35 gramas. Então, aperte o tare. Eu estou usando a cumarina aqui, ó. 1,35. 34. 35. Ele vai trazer aquela cremosidade, amendoada, doce. Ele vai ser essencial no corpo gourmet do perfume. Agora a gente vai para um outro aromático aqui, ó. Etilvanilina. Essa aqui ela vai substituir o extrato de baunilha. Então essa etilvanilina aqui é a mesma coisa, gente. Se você comprou lá no Perfumístico, muito provavelmente você vai ter que diluir ela. Se você comprar no Eu Perfumista ou no Perfumístico, provavelmente você vai ter que diluir ela, certo? Então ela é em cristais. É 1 grama do cristal para 9 gramas de álcool. Aí você tem uma diluição a 10%. Reserva no vidro e usa depois de 24 horas. Então aqui a gente vai usar 0,4 ml ou 0,4 gramas. Aperte o tare. 0,4 gramas. Então 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 da nossa etilvanilina. Então ela é ponte, ela é doce, ela é gourmet. Então ela vai equilibrar com o beijoim e o tonka para não ficar tão seco. Então a função dela é isso aí. Agora a gente vai para o cashmere. O cashmere também você encontra facinho no Eu Perfumístico ou no Perfumista. São 2 ml ou 1,8 gramas. Você vai apertar o tare aqui. E vamos para 1,8. 4, 6, 7, 35. 1,8. Essa receita aqui eu vou deixar duas receitas dela. Vou deixar a receita do vídeo e vou deixar uma versão mais simplificada. Para quem quer fazer de uma forma mais simplificada, vou deixar uma versão simplificada dela. Agora a gente vai para a molécula do ISO e Super. O ISO e Super você encontra facinho no Mercado Livre. Você encontra na Jaci, no Eu Perfumista, vários lugares. E são 3 ml ou 2,7 gramas. Então vou apertar o tare aqui. E vamos para o 2,7 gramas. 1,9. 2,7 gramas do nosso ISO Super da molécula.
Então é uma molécula expansiva. Ela vai garantir a projeção arejada e elegante da nossa fragrância. E agora a gente vai partir para um fixador. A gente vai para o Galaxolid. Então o Galaxolid nada mais é do que um musk limpo. Eu vou colocar aqui 3 ml ou 2,7 gramas também. Então vou apertar o tare. E vamos para 2,7. gramas. Do nosso Galaxolid. Então ele é aquele fundo limpo, fixador. Ele vai deixar a fragrância assim mais aveludada. E nosso 10º item, para finalizar aqui, vamos para de Ambroxan. Esse Ambroxan aqui, ele já está diluído a 10%. Importante, ele já está diluído a 10%. Se você comprar no Mercado Livre, procure por Ambroxan 10%. Então você vai chegar nele. Ou você pode ir lá no Perfumístico, ou no Eu Perfumista. O Eu Perfumista é mais fácil, lá dá para você comprar menos quantidade. Compre ele em cristal e faz a diluição de 1 grama para 9 gramas de álcool. Aí você vai ter algo parecido com isso aqui, ó. Tá vendo? 1 grama para 1 grama de... Deixa eu deitar. Peraí. Deitar aqui fica mais fácil. Assim, ó. Tá vendo? O meu já está diluído a 10%, ó. Bem mais fácil, né? Olha lá. Deixa descansar por 24 horas para uso. Então aqui a gente vai colocar 2,5 ml ou 2,25 gramas. Aperta o tara. Vamos no 2,25. E para que vai servir ele? Vai dar aquele toque âmbar seco. Vai reforçar a fixação da áurea. Vai criar assim uma aura mais envolvente. E para finalizar, gente, a gente vai partir para o nosso álcool de cereal. Não, minto. Vamos lá. E para nossa essência de contratipo aqui, a gente vai colocar 20 ml. Vamos apertar o tare novamente aqui. 6, 10, 14, 20 ml da nossa essência de contratipo. Vamos aproveitar que está aqui ó, na balancinha. Vamos colocar a água deionizada. Água deionizada. Deixa eu colocar 3 ml dela. Lembrando, gente, água deionizada. Não é água de torneira. Só apertar o tare e os passarinhos tá brabo hoje. Então vamos 3 ml. 2,2. Três ml da nossa água deionizada. Agora a gente vai usar o propileno glicol. Então ele é um solubilizante fixador. Ele é um emoliente na realidade, né? 2 ml. Então é só apertar o tara novamente. E vamos para 2 ml dele.
ml do nosso propileno glicol. E para finalizar, a gente vai finalizar com álcool de cereal. Então o que a gente vai fazer aqui, ó. Agora a gente vai deixar nossa balança de lado aqui. Vamos pegar nossos ingredientes aqui, colocar aqui nesse becker maior. Certo? Então no becker aqui, ó. Vocês vão conseguir ver aqui. Ele sempre vai ter uma marcação aqui, tá vendo? Ele vai de 25 a 150 no caso esse aqui. Então sempre vai ter uma marcação. Se você for fazer um perfume em grande escala, eu aconselho a você a usar a balança. Se você for fazer em pequena escala, individual, para acrescentar o álcool de cereal, é só você deixar no lugar plano aqui, ó. Aí é só você chegar na marquinha do 100 ali, ó. Então você tá no lugar plano aqui, ó. Você vem aqui. Pronto, marquinha do 100. Mas se você quiser colocar em ml, são 70 ml. Bom, gente, feito isso aqui, ó. Você vai mexer bem mesmo isso aqui, por 5 minutinhos. Certo? Só mexer isso aqui por 5 minutinhos, já que a gente volta aqui. Alguns momentos depois... Depois de você mexer isso aqui por 5 minutinhos, você vai pegar seu vidro âmbar. No caso, eu vou ter que usar 2 aqui, que eu não tenho de 100. Você vai passar todos os seus ingredientes para o vidro âmbar. E chegou a hora mais importante aqui do nosso perfume, que é a hora da maceração. E como é que funciona a maceração? A maceração é você pegar isso aqui, armazenar em um lugar seco, fresco e escuro por 30 dias. Todos os dias você vai fazer esse movimento aqui, ó. Pode colocar na geladeira? Não. Por quê? Porque tem um vídeo aqui embaixo aqui explicando o porquê que não pode. Vai lá no vídeo, assiste lá que você vai entender o porquê. Pode deixar dentro do banheiro? Também não. Isso aqui tem que ficar em lugar seco, fresco e escuro, gente. Seco, fresco e escuro. Dentro de um guarda-roupa, dentro de uma caixa de sapato, dentro de um armarinho onde você não fica abrindo. Aí todos os dias só faz esse movimento aqui, ó. Pode abrir o frasco para sentir o perfume? Não. Deixa aí macerando. Aqui dentro tem um espaço. Nesse espaço vai acontecer uma reação química, onde as moléculas vão se separarem, depois elas vão se reagruparem novamente. Então é uma reação química. Então é importante esse álcool que está lá dentro, ele não sair para fora. Primeiro, que corre o risco de você oxidar o seu perfume. E segundo, que deixa acontecer a reação química, deixa de ser ansioso. Aí depois de 30 dias, seu perfume está pronto para uso. Similaridade aqui, ó. Será que eu marquei aqui? A similaridade, o resultado que a gente conseguiu aqui, está entre 80% e 85%. Tá bom pra caramba, gente. A gente parte de uma essência de contratipo. Aí você está com seu perfume em mãos. Bom, é isso aí, gente. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, de deixar o seu like, de compartilhar, de fazer parte da família Sopro de Fragrância. E com certeza, nos vemos na próxima.